O rito romano, ele é caracterizado por algumas orações, chamadas orações presidenciais, que variam de missa para missa. Dessas orações presidenciais, que são 3, né, variantes, né, a oração da coleta, a oração sobre as ofertas e a oração após a comunhão, dessas 3 orações, a mais importante é a coleta. Por que é que se chama coleta? Não é? Porque vai passar sacolinha nesse momento? Não. A sacolinha que vai passar nesse momento é uma sacolinha invisível que vai fazer a coleta das intenções que estão no coração das pessoas. O padre diz, oremos, e faz silêncio. Depois do oremos tem um momento de silêncio. Ali estão sendo recolhidas as intenções. Na oração silenciosa do padre, ele reza pelas intenções que estão no coração das pessoas e que Deus conhece e que os anjos estão recolhendo naquele momento e levando para o céu. E aí o padre então reza ou canta, né, porque uma oração, como é uma oração importante, muitas vezes ela é cantada, a coleta, e o padre então faz essa oração importante, que é a oração do dia. Essa oração é tão importante que ela tem uma conclusão diferente de todas as outras. Ela tem uma conclusão mais extensa, mais comprida. É, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa é a tradução portuguesa atual. Não sei se eles vão mudar com a nova edição do missal, se vão reintroduzir a história do por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque os séculos dos séculos. Amém, não sei por que retiraram. Né? Tiraram os séculos dos séculos. Amém. O que eles têm contra os séculos dos séculos? Mas em todos os casos, a gente reza aquilo que está lá aprovado, né? O que foi aprovado concretamente é por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração da coleta. As outras orações, elas se concluem de forma mais breve. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Acabou. Entendeu? Viu a diferença? Tá? Uma coisa, isso me dá a ocasião de lembrar uma coisa para vocês. Na liturgia romana, nós costumamos inclinar a cabeça quando se pronuncia o nome de Jesus. O nome de Jesus que eu estou falando aqui é J-E-S-U-S, ou seja, Jesus. Não é vosso Filho, ou então Cristo Senhor nosso. Não. Quando aparece o nome Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. Ao se pronunciar o nome de Jesus, se faz uma inclinação de cabeça. A pessoa que pronuncia. Então vamos supor, você está cantando Glória, né? Aparece o nome de Jesus no Glória. É você quem está cantando? Você que está pronunciando? Então, quando fala Jesus, você inclina a cabeça. É a nossa tradição. Vamos manter essa tradição. Então o padre, quando conclui a oração da coleta, ele pronuncia o nome de Jesus. Nas outras orações, não. Nas outras orações ele diz, por Cristo Senhor nosso. Está vendo? O nome de Jesus não aparece. Na coleta ele pronuncia o nome de Jesus. Então ele terminou, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ele junta as mãos inclinando, porque está pronunciando o nome de Jesus. Dá para entender? Então, todas as vezes que você pronuncia o nome de Jesus na missa, se faz inclinação. Essa é a nossa tradição. Tá? Então, também, para dar a norma completa para vocês, o nome de Jesus, o nome de Maria, M-A-R-I-A, Maria. Não a vossa mãe ou Nossa Senhora, não. Quando pronuncia o nome de Maria, também se inclina a cabeça. E quando se faz referência à Santíssima Trindade, por exemplo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. A Trindade junta, então se faz reverência também. Então são 3, nome de Jesus, nome de Maria e a Trindade. Se faz inclinação de cabeça. Tá? Algumas norminhas assim que não estão previstas nas rubricas atuais, mas que são normas interessantes para a gente saber na prática litúrgica.
o que é inclinação de cabeça atualmente? Antigamente havia uma distinção entre inclinação de cabeça, inclinação média e inclinação profunda. Agora não existe mais isso, só existe inclinação de cabeça e inclinação profunda. Hoje, na prática litúrgica, inclinação de cabeça é o seguinte: é você olhar para os seus pés usando também um pouco do ombro, né? Você só olha para os pés assim. Isso é inclinação de cabeça. Então, inclinação de cabeça não é só a cabeça assim, tá? Mas é também um pouquinho do ombro. Isso é inclinação de cabeça. E a inclinação profunda? O que é a inclinação profunda? É uma inclinação tal que você se rebaixa, que se você quisesse tocar os seus joelhos, você seria capaz. Essa é a medida da inclinação profunda, né? Você se abaixa, pega no joelho. Pegou no joelho? Muito bem. É até aí que você tem que baixar na inclinação profunda. Tá? São pequenas regrinhas práticas, litúrgicas, que não estão, isso é evidente que não está nos livros litúrgicos, mas faz parte da tradição litúrgica que a igreja põe em prática. Então a gente vai ensinando essas coisinhas, meio genuflexão, inclinação, né? Assim a gente vai aprendendo. Tá? Então a coleta é isto, essa oração importante que coloca um tema da oração do dia e como é que se faz na prática, como é que ela é estruturada, a coleta. A coleta, isso é bom porque isso também para nós é uma norma de como rezar. Você vai compor uma oração, não você vai escrever uma oração sua, como é que a igreja costuma rezar? A igreja, quando ela ora, quando ela reza, ela usa uma coisa que nós aprendemos com os judeus. É o chamado zikaron, é a recordação. Então, não sei se vocês já notaram isso nas orações litúrgicas. É assim: nós lembramos a Deus coisas que aconteceram no passado. Pedimos que Ele então olhe para o presente e conceda uma graça para o futuro. Então, assim, por exemplo, eu falo para Deus: Senhor, vós não abandonastes o vosso Filho Jesus ao poder da morte, mas o ressuscitastes no terceiro dia. Passado, né? Olhai agora esses vossos servos, presente, e concedei que a ressurreição preparada para nós no céu. Aí peça o que você tiver para pedir. Então, presente, passado e futuro. É interessante isso por quê? Por que é importante recordar a Deus o passado? Porque Deus tem amnésia? Não, Deus não tem amnésia. Mas nós precisamos recordar a fidelidade de Deus, porque isso faz crescer a nossa fé e confiança. Entende? Senhor, não abandonaste o vosso Filho Jesus às portas da morte. Olhai para a vossa comunidade agora, que está passando por esta grande aflição, e concedei que sejamos resgatados do poder do inimigo, etc. Então, quando você reza, é interessante ter esta noção, não é? De que o recordar, narrar os fatos, as fidelidades de Deus, os gestos salvíficos de Deus no passado, é algo que, digamos assim, nos dá um respiro espiritual. Para a gente fazer uma comparação, vamos imaginar assim, que você tem uma espécie de um abismo, onde você tem que pular para o outro lado do abismo, né? Você está aqui na beirinha do abismo, de pé, e você tem que pular para o outro lado. Ora, se você fica parado, de pé, na beira do abismo, e olha para baixo, você vai sentir vertigem, você não vai ter força, você não vai ter coragem para pular do outro lado. O que a gente faz para pular para o outro lado do abismo? Você vai para trás, você recua, pega impulso e pula. É exatamente isso que nós precisamos espiritualmente. Muita gente tem dificuldade
de confiar em Deus. Muita gente tem dificuldade de se entregar a Deus. Muita gente fica inseguro na sua vida espiritual porque não sabe rezar. A pessoa reza somente olhando o hoje e fica olhando a dificuldade do hoje e temendo o futuro, né? Hoje e o futuro, hoje e o futuro, hoje e o futuro, hoje e o futuro. O que acontece? Você fica com uma vertigem. Eu não vou dar conta. E se acontecer tal coisa? Então, os momentos de oração muitas vezes são momentos de profunda angústia espiritual, onde a pessoa fica fazendo a lista daquilo que ela tem medo que aconteça no futuro. Gente, esse tipo de oração só destrói a alma, porque aumenta a sua angústia. O que você tem que fazer é narrar as glórias de Deus no passado, tanto na história da igreja, na história do povo de Deus, como na sua própria história. Você chegar e ver que Deus foi fiel com você, foi fiel com Jesus, com os santos, que Deus esteve sempre do nosso lado. Narrar para Deus a fidelidade dele, e então chegar e dizer: Senhor, por isso agora, olhai compassivo para as minhas necessidades. Por quê? Porque a grande dificuldade nossa, gente, é que o demônio usa o futuro como grande tentação. Tá? Por quê? Porque ele faz a gente viver antecipadamente as tragédias do futuro. E a gente se sente minado na nossa confiança em Deus. Então, não fique imaginando o futuro. Fique celebrando a fidelidade de Deus no passado. Os salmos, nesse sentido, são os nossos grandes pedagogos. A oração dos salmos, né? Como algumas pessoas não entendem isso. Padre, só tem salmo triste, só tem salmo de angústia, só tem salmo não sei o que, etc. Não, meu irmão, mas olha só, veja o que o salmista faz. O salmista narra as coisas para Deus. Depois põe toda a sua miséria com toda a franqueza da alma e pede a intervenção de Deus. É sempre essa coisa do zikaron, é a recordação, né? Em grego, zikaron quer dizer isso. Em hebraico, perdão. Em hebraico, zikaron quer dizer recordação. Em grego é anamnesis, né? Esse radical mnesis, mnemônico, quer dizer algo relacionado à memória. A amnésia é o esquecimento, né? Então você recorda, né? Mnesis. Amnésia você esquece. Agora, a anamnésia, a negação da negação, é tirar do esquecimento. O homem é um animal que se esquece das coisas. Nós precisamos tirar do esquecimento. E na liturgia, nós cremos, atenção, nós cremos que quando na liturgia nós recordamos os eventos salvíficos, eles estão acontecendo. Por exemplo, quando nós celebramos na liturgia Pentecostes, a Assunção da Virgem Maria, celebramos na liturgia a ressurreição de Cristo, a paixão. Então, quando nós celebramos na liturgia um mistério salvífico de Deus no passado, nós cremos que isso está acontecendo no agora, no hoje. Isso é muito importante. Tá? No hoje. Nós, quando vamos à missa, não estamos celebrando coisas do passado, mas nós estamos tornando presente a coisa que aconteceu no passado, no hoje de Deus, no agora de Deus. Então a salvação celebrada está acontecendo. Quando você vai à missa, você está celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É uma realidade presente ali. Tá? Então, é um pouco para a gente ter essa noção de como é que nós podemos e devemos rezar. Né? Isso tem tudo a ver também com a proclamação da palavra. Né?
Então, terminou a coleta, nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus. Só uma coisinha para vocês, uma curiosidade. Atenção que os bancos na missa são uma novidade de 500 anos para cá, tá? É uma novidade que foi introduzida mais pelos protestantes do que por nós católicos. As nossas igrejas antigamente não tinham bancos. É que o Brasil só tem 500 anos de história, então para nós as nossas igrejas todas têm bancos, é evidente. Mas se você for à Europa, você entra na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro não tem bancos, ela é vazia. É um espaço vazio. Os bancos são uma novidade. Aí, por comodidade, né, quando o Papa vai celebrar, então eles vão lá e colocam cadeiras. Mas o Papa termina de celebrar, eles tiram as cadeiras outra vez. Né? Mas por quê? Porque se ficava de pé a missa inteira. Quem sentava na missa, quem tinha cadeira, era o presidente, que era a sede presidencial, onde ele se sentava, porque ele é a presença do Cristo Rei. O resto do povo ficava tudo de pé. Né? Santo Agostinho, por exemplo, se narra, né? ele mesmo fala em alguns sermões dele, né? Ele está lá, se senta para comentar a palavra de Deus, o povo está lá todo de pé, etc. E como o povo fica de pé, imagina, norte da África, calor, isso e aquilo, e Santo Agostinho, quando fazia sermões compridos, né? Não tinha pressa de acabar. Lá pelas tantas, ele comenta assim que pelo cheiro ele notou que falou demais hoje. O pessoal estava todo suado, o negócio ali devia estar um cheiro terrível, né? Porque as pessoas ficavam de pé, amontoadas ali. Então, é claro, suavam muito mais. Esse tipo Isso é só uma curiosidade, né? Bom, então vem a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus não está sendo somente lida como se fosse uma leitura na escola. Para nós, na nossa fé, nós sabemos que o que acontece ali é aquilo que aconteceu na sinagoga de Nazaré. Quando Jesus pegou o rolo do profeta Isaías, leu e disse: hoje está acontecendo isso que está narrado aqui nessas escrituras. Hoje. Então nós cremos que no hoje, aquilo que está sendo narrado ali é palavra de salvação para nós. Que a palavra de Deus, ela não é uma palavra somente que explica, é uma palavra que faz. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando ela é pronunciada, ela faz acontecer. Deus, quando criou o mundo, por exemplo, ele disse: faça-se a luz. Não é que ele deu uma ordem e disse: faça-se a luz. Aí os anjos foram lá e fizeram a luz. Não. O próprio ato de pronunciar fez com que a coisa acontecesse. Faça-se. Ou seja, a palavra constituiu o ser. Então, a palavra de Deus, ela não somente explica, ela faz acontecer. Então, quando a palavra de Deus é pronunciada na liturgia, algo está acontecendo. Né? Temos que perder um pouco essa noção intelectualista de que a liturgia está lá, preciso explicar tudo, ou então pedagogia. Não, nós temos que crer no que está sendo pronunciado. É uma palavra eficaz. Existe então a leitura, né? A leitura é feita do ambão, de um livro chamado Lecionário, e logo depois da leitura existe atualmente o chamado Salmo Responsorial. Tradicionalmente esse salmo era chamado de gradual. Por quê? Porque no primeiro milênio, não é? Enquanto a leitura era feita de lá do ambão, o salmo ele era cantado não no ambão, lá em cima, mas nos degraus do ambão. Né? Havia uma escadaria para chegar lá em cima e ler. Então o cantor cantava de lá dos degraus. Então é chamado salmo gradual. Hoje não, hoje se lê o salmo responsorial do ambão mesmo. E é bom, é oportuno que ele seja cantado. Né?
Salmo foi feito para cantar. Então, os salmos sejam cantados. Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos esquecer, graças a Deus a maior parte do Brasil já está esquecendo isso, mas vamos esquecer esta bobagem de canto de meditação. Não existe isso na liturgia. É o salmo responsorial que é previsto naquele dia que tem que ser cantado. Vamos fazer um canto de meditação, né? Aí pega um cantozinho bonitinho, lento, né? Aí a gente canta aquilo lá. Não tem isso. Existe o salmo responsorial que é cantado. Vamos seguir aquilo que é a norma prevista. Terminadas as leituras e o salmo responsorial, acontece então a aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho digamos assim, previsto, depende do tamanho da igreja também, é previsto uma pequena procissão. Tá? Aqui então eu gostaria de fazer um comentário a respeito de uma coisa que no Brasil ficou comum. É a chamada entrada da Bíblia. Ou seja, terminou, oremos, aí vamos ficar de pé para acolher a Bíblia. Aí entra a Bíblia, né? Às vezes de forma até bastante bonita e digna, às vezes de uma forma que misericórdia, né? Dentro de um balaio, com meninas mal vestidas dançando e etc. Então, esta entrada da Bíblia não é prevista na liturgia, isso não existe. Risca da sua listinha, pelo amor de Deus. Para com esse negócio. Como nós vimos, existe a entrada do evangeliário, que é Cristo. Na liturgia, ele entra na procissão de entrada e é colocado no altar. Essa é a única entrada que tem. Dali, no canto de aclamação ao Evangelho, o que é que vai acontecer? O que acontece é o seguinte: o diácono, se houver diácono, ou então o padre que está presidindo, vai até o altar e se inclina diante do altar. Eu gosto sempre, para que fique bem claro para as pessoas o que é que eu estou fazendo, não é? Eu gosto sempre de ir pela frente do altar para ficar de costas para o povo. Quando eu me inclino em oração, porque se eu me inclino para cá, o povo, assim, visualmente não entende muito bem o que está acontecendo. O padre se inclina para o altar, mas se você vira de costas para o povo, vai pela frente, se inclina diante do altar para rezar, né? Purificar, Senhor, meu coração, meus lábios, para que não siga minha mente o Santo Evangelho. O povo entende, o padre está rezando. E o padre, eu fico ali um tempo inclinado, com aquela inclinação, pego o livro dos Santos Evangelhos e vou em procissão na direção do ambão. Isto é uma pequena procissão que sai do altar e vai até o ambão. Esta procissão, ela existe, né? Qual o significado desta procissão? Antigamente, no primeiro milênio, o ambão ele era colocado no meio do povo, lá no meio da nave da igreja, quase, era bem afastado. Então há um simbolismo do livro dos Evangelhos que saem do altar para o ambão, há o simbolismo da encarnação do Verbo, entende? Ou seja, o livro dos Evangelhos está lá no altar junto de Deus, e ele vai para o ambão, para mais perto do povo, ou seja, é a encarnação da palavra de Deus, é o Cristo, né, que vai e que se encarna. Então é por isso quando a procissão ela é completa com turíbulo, naveta e as tochas, as velas que acompanham a procissão, né, é bonito ver os acólitos sempre simbolizam os anjos. O diácono ali simboliza o Cristo que se encarna, não é? Então ver o Cristo acompanhado pelos anjos que se encarna.
É uma procissão bonita, simbólica, muito mais rica espiritualmente falando do que uma, aspas, entrada da Bíblia. Está entendendo? A entrada da Bíblia aqui. Entende? Não tem entrada na Bíblia na liturgia. Existe o livro dos Evangelhos, que profissionalmente é levado até o ambão, e ali então acontece isso. Vejam a distinção que a igreja faz entre as leituras e o Evangelho. O Evangelho é proclamado todos de pé, todos voltados para o Evangelho. O Evangelho é incensado, o Evangelho é iluminado pelas velas. O padre traça o livro dos Evangelhos com o sinal da cruz. As pessoas traçam o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito, para simbolizar o Cristo na minha mente, na minha boca e no meu coração. É a palavra de Deus que deve estar na minha mente, na minha boca e no meu coração. É evidente que é um símbolo também trinitário, que são 3 cruzes, né? Não se diz nada nesses 3 sinais da cruz. Não confundam com a tradição nossa, bonita, de fazermos pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é uma forma de invocar a proteção de Deus antes de nós sairmos em viagem, passar por algum perigo, etc. Né? Uma forma de invocar a proteção. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então a cruz, fujam os inimigos dentro da cruz de Cristo. Mas estas palavrinhas que nós aprendemos nas nossas orações, elas não são pronunciadas durante a missa. Não existem essas palavras. Existe somente o gesto, sem palavras, para simbolizar o Cristo na minha mente, na minha boca e no meu coração. Né? E aí todos ouvem a proclamação do Evangelho, e terminado o Evangelho, o padre então beija o livro dos Santos Evangelhos no lugar onde ele traçou com a cruz. Né? Pedindo a Deus que, pelas palavras do Santo Evangelho, ele receba o perdão dos seus pecados. E tem uma oraçãozinha secreta em silêncio que o padre faz quando beija o livro dos Evangelhos. Né? Per evangelica dicta dreantro nostra delicta. Que os nossos delitos, nossos pecados sejam destruídos pelas palavras do Santo Evangelho. Então, isso é um pouco a liturgia da palavra até o Evangelho. Acho que aqui já foi suficiente para a gente ter uma noção geral das riquezas que estão aí. Poderíamos comentar longamente, detalhadamente cada uma dessas partes, mas o básico acho que foi colocado. Uma última palavra, só para concluir, que nós já temos um lecionário e leituras previstas para todos os dias do ano. Não é interessante mudar as leituras. É bom a gente ler a leitura daquele dia que é previsto, a não ser que haja uma razão pastoral muito especial. Mas o normal seria ler a leitura daquele dia. Por quê? Porque a palavra de Deus a gente não escolhe o que é que a gente vai ouvir. É Deus quem escolhe o que é que a gente precisa ouvir naquele dia. E isso nos dá também a oportunidade de colhermos os abundantes frutos da riqueza da palavra de Deus que foi prevista pelo Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II pediu que se aumentasse o número de leituras da missa. A quantidade de leituras que está no nosso lecionário é uma riqueza muito grande. E isso é uma das coisas que a gente precisaria realmente promover. Tanto que existem grupos que celebram a missa antiga de Pio V, mas gostariam muito que o Vaticano desse permissão de se usar o lecionário atual. Porque, embora eles tenham algumas dificuldades com a liturgia do missal, com a reforma do missal, é quase uma unanimidade de que o lecionário, ou seja, a riqueza das leituras que nós temos atualmente, é uma coisa extraordinária. É muito bom, é positivo. Né? Então, uma das coisas mais bem-sucedidas da reforma litúrgica do Vaticano II foi o lecionário. Né? As leituras bíblicas abundantes
e ricas que estão aí à disposição do povo de Deus.